Em relação à nossa prova, pessoal, todos os alunos fizeram a prova, as notas variaram de 50 a 70, então foi relativamente as notas foram boas. Sobre os trabalhos, apenas 4 alunos não entregaram o trabalho, então foi a Mariana, a Natiele, o Matheus e a Tainara. Só que a Tainara está na situação ainda de licença maternidade, né? Então, assim que ela terminar o trabalho que eu já passei para ela, ela vai ter as notas do trabalho. A nota dos trabalhos variou entre 20 e 30 pontos. Um grupo tirou nota 20, muitos grupos tiraram nota 20, um grupo tirou 25, muitos grupos tirou nota 28 e acho que 2 grupos tirou nota 30, que era a nota máxima do trabalho. Então, a nota final que eu já tenho aqui, as notas variaram aí a média da turma foi muito alta, foi 90, mas teve aluno que ficou com média 64, enquanto eu tive aluno que ficou com média 100. Vários alunos, né, ficaram com média 100. 6 ou 7 alunos que tiraram 70 e também tiraram 30 no trabalho. Bem, para a segunda VA, daqui a pouquinho, esperar ver se entra mais alguém, a gente tem só 9 alunos aqui, esperar que entre mais alunos, eu vou falar sobre o trabalho da disciplina para a segunda VA. Lembrando que no nosso calendário, não se assustem, mas no nosso calendário, a previsão para as provas de segunda VA eram para começar na próxima segunda, dia 27. Então, o calendário que a gente distribuiu no início do semestre, né, eu mandei para o professor Vitor, mandou para vocês, para os representantes e tal, as provas eram para iniciar já na segunda-feira, dia 27, semana que vem. Como a gente ficou uma semana basicamente parado antes de começar antes de começar o EAD a funcionar, e tivemos uma semana parada semana passada por causa das provas, basicamente parada, né? A gente está retomando essa semana, finalizando a retomada. As provas elas não vão começar na segunda, mas logo, logo as provas da segunda VA já vão estar aí, batendo na porta da gente. Então, peguem os conteúdos que os professores estão disponibilizando, estudem os conteúdos, acessem as videoaulas. Quem devia estar escutando isso não está aqui, porque a gente tem 9 alunos aqui só, a turma tem 36. Então, é importante que 35. Então, é importante que assistam às videoaulas, participem desse momento aqui, tirem as dúvidas, porque mesmo que a prova depois seja em EAD, que a prova seja, sei lá, mais fácil, porque está online, está disponível para todo mundo, não é a prova que depois vai medir vocês lá no mercado de trabalho, é o conhecimento adquirido. Então, assistam às aulas, tirem as dúvidas, conversem com os professores. Então, é importante assistir essas aulas. Então, o trabalho daqui a pouquinho, espero que entre mais alguém e a gente fala dele. Sobre a nossa aula, né, tá aí para vocês, a nossa aula, ela na verdade é a aula da semana passada. Na semana passada, a gente iria falar sobre a cultura do alho e da cebola. E aí, como não era para ter atividade síncrona é aquela atividade que professor e aluno estão ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, né? Então, é igual essa que a gente está tendo agora, com 9 alunos. Atividade síncrona a gente não teve semana passada, mas vocês tinham acesso ao conteúdo que era Cultura do Alho e da Cebola. Deixei apenas 2 pequenos livros lá da Embrapa, que fala como cultivar alho e como cultivar cebola. Hoje eu trouxe na nossa aula 8 a videoaula, vocês espero que tenham assistido, ficou uma videoaula aí com mais ou menos 25, 26 minutos, que fala sobre as duas culturas. E aqui rapidamente eu vou passar sobre elas para que a gente possa tirar eventuais dúvidas. Eu vi que lá no fórum tinha 2 perguntas referente a alho e cebola. E depois no finalzinho a gente vai falar sobre elas, tá? Qualquer momento, pessoal, podem abrir o microfone, pode falar aí. Aí, quando for abrir, pode desmutar lá a live do Barões da Pisadinha, da Simone Simaria, tá? Vamos lá. Então, mostrei para vocês lá que a família é a família Alliaceae, né? Tanto o alho quanto a cebola são da mesma família Alliaceae, do mesmo gênero, gênero Allium. E as espécies é Allium cepa e Allium sativa, né? Cebola e alho, respectivamente. Tem centro de origem na Ásia, então o clima de lá é muito mais favorável para a produção de cebola do que o nosso. E o Brasil consome por ano aproximadamente 1.200.000 toneladas e consegue produzir grande parte disso. Entretanto, por conta do mercado não conseguir produzir na época que a gente precisa, parte do ano a gente precisa importar cebola da Argentina.
Quando se faz um trabalho para avaliar o consumo, né, o hábito de consumo das famílias, a gente vê que quase 90% das famílias brasileiras consomem a cebola e quase 63%, um pouco mais de 63% consomem alho. Isso mostra que ela está frequente na mesa de muitas famílias. Se a gente comparar com outras hortaliças menos interessantes do ponto de vista de consumo, a gente vai ter ervilha, rabanete, abóbora. E a abóbora, a gente já falou disso, que mesmo consumindo ainda tem um preconceito. Então as pessoas não falam que consomem abóbora porque durante muito tempo foi assimilado como consumo de escravos, né? Alimentos de escravos. Então o Brasil produz uma área boa, a maior parte na região sul, nós estamos ainda comprando 25% da cebola da Argentina, principalmente naquelas épocas que o Brasil não consegue atender o mercado externo, o mercado interno. E quando produz em excesso, a gente exporta principalmente para a região, para os países aqui da América Latina. As cultivares são divididas em precoces, tardias e outros, né? O ciclo médio. A gente vai ter a maior parte do ciclo precoce, 60% das cultivares plantadas, e as duas variedades mais plantadas é a Bahia precoce e a Bola precoce, sendo que são variedades de precoce porque elas têm, a gente chama de dias curtos. A gente tem também as variedades de ciclo médio, são aquelas crioula, jupuranga e a jubileu, que vão precisar de fotoperíodo de aproximadamente 13 horas, então luz durante 13 horas, e as de dia longo, mais de 13 horas de luz. Então a variedade, principalmente a variedade Norte 14. Custo de produção, falei lá que em média de 8 a 10 toneladas, 10 mil reais por hectare, de 8 a 10 mil reais por hectare, e isso corresponde a um custo de produção entre 40 centavos se o produtor produzir 20 toneladas por hectare e 33 centavos se ele aumentar a produção para 30 toneladas. Se ele chegar em 40 toneladas, um pouco mais difícil, ele baixa o custo de produção para 20 centavos por quilo. Então, quanto mais ele vai conseguir produzir, menor vai ser o custo de produção, maior vai ser a produtividade dele. Então, é importante que o produtor otimize o espaço, porque a máquina vai passar do mesmo jeito, o adubo vai ser jogado do mesmo jeito. Então, vai aumentar a produtividade, cebolas maiores, plantada na época certa, com irrigação da forma adequada, ele vai conseguir produzir mais e vai diminuir o custo de produção. A gente tem dois tipos de plantio, a gente chama de plantio em área contínua e no sistema de canteiros, ou sistema curitibanos. A gente tem em área contínua um espaçamento de 10 por 30, 10 centímetros entre plantas e 30 centímetros entre linhas. E em sistema de canteiro, 25 entre linhas e 12 entre plantas, que não muda o espaçamento entre plantas, o espaço que essa planta precisa para desenvolver, que são 300 centímetros quadrados. Tiveram algumas VAs aí, algumas provas que eu coloquei na prova. Qual a necessidade em área necessária para uma planta de cebola? Então, 300 centímetros quadrados, 12 vezes 25, a gente vai ter 300. 10 vezes 30, também tem 300. Então, esses dois espaçamentos, eles são utilizados para o cultivo de cebola. Tanto em cultivo campo área contínua, né, que é essa primeira, quanto em cultivo em sistema de canteiros. Aqui algumas imagens do sistema de plantio na palha, plantio direto da cebola, cresceu principalmente a partir da década de 80 em Santa Catarina, em Tuporanga, em Santa Catarina. Aqui cebola já no ponto de colheita, né? Aqui o preparo da semeadura. Um problema que nós temos é desuniformidade, tanto da máquina quanto do sistema de preparo do solo, a irrigação e a profundidade do plantio. Então isso tudo pode influenciar no desenvolvimento desse crescimento da planta. Deixa eu só ver aqui. A Mariana está perguntando aqui. Não, Mariana, era para aparecer uma tela. Estão vendo a tela? Alguém responde para mim aí. A tela, desuniformidade, a máquina aqui? Alô? Sim, eu tô vendo essa tela aí, professor. No slide. Mariana, tinha que aparecer aqui a tela. Ela mandou uma imagem aqui no WhatsApp, que não está assim. Tá tudo de boa, tá aparecendo direitinho. Tá. E aqui o problema causado pela essa desuniformidade, né? Bulbos muito adensados, crescimento que vai fazer com que eu tenha cabeças de repolho, né? O bulbo de repolho é muito grande, de cebola muito grande, e outros bulbos menores. Então, na hora de comercializar, aqui, essa aqui nem formou bulbo. Então, na hora de comercializar, o produtor vai ter prejuízo justamente porque ele não vai ter um padrão.
Quanto mais padronizada for a produção dele, seja de cenoura, seja de cebola, de tomate, maior o valor agregado, porque o consumidor, digamos aí, o supermercado, a feira, o varejista que comprar essa carga dele, sabe que um tomate é significativo para todas as outras, tem um padrão. Quando a gente compra uma carga de um produtor desse, eu tenho cebolas ali que medem 100, que pesam 100 gramas, tem cebola que pesa 80, tem cebola que pesa 30. Então fica mais difícil para quem vai vender isso lá na frente para o mercado, para os atacadistas, ter um padrão. Isso vai aumentar a mão de obra de separação, de classificação desses produtos. No Cerrado, tem aumentado o plantio, adaptado cultivares mais próximas ao nosso clima, que é um clima mais seco e quente. Então, as áreas de planalto do Cerrado, como Cristalina, ali perto de Brasília, né, como essas regiões um pouco mais frias, já tem aumentado a produção de hortaliças, como cenoura, cebola e alho. Então, esse é um plantio em uma máquina de precisão. A gente vai ter um sistema de canteiros, né, espaçamento de 12 por 25, e a máquina já leva 3 canteiros ao mesmo tempo. Aqui, logo após o plantio, logo após a brotação, né, a germinação desses bulbos de cebola, da semente de cebola, e a formação inicial da lavoura até chegar no ponto de colheita. A semeadura direta na palha tem crescido, como eu falei, principalmente na região de Santa Catarina, mas o Brasil inteiro tem condições. Normalmente, uma diferença que a gente vai ter do plantio direto de grãos para o plantio direto de hortaliças é que as hortaliças elas não produzem palhada. E aí, quem já lembra das aulas de semestre passado de manejo e conservação, para o sistema ser conservacionista, ele precisa revolvimento mínimo do solo, precisa ter palhada na superfície. Então, quando eu tenho, e prática de manejo, mas quando eu tenho palhada na superfície, no plantio direto de grãos, eu tenho milho, soja, rotação milho-soja. Então, eu tenho palhada. Quando eu vou para hortaliças, não. O produtor planta cebola, colhe, planta cebola, colhe, planta cebola. Então, ele não tem palhada. A palhada degrada muito rapidamente, porque normalmente as hortaliças não têm caule. Então, ela não tem palhada. Então, é necessário que eu tenha na entre safra da minha hortaliça de interesse, eu plante uma cultura, normalmente entra uma gramínea, um consórcio gramínea leguminosa, para a formação de palhada. Então, aqui a gente vê uma área de plantio na palha de milho, né? Milho, milheto, faz o plantio, colhe a cultura ou deixa esse material sobre o solo, né? Retira as espigas, por exemplo, deixa esse material sobre o solo e aí há a formação da palhada para o plantio da hortaliça, a semeadura da hortaliça. Aqui já no ponto de colheita, né? As cebolas já com essa túnica externa, com essa camada de folhas externas para proteção. Temperaturas ideais entre 15,5 e 21,1 graus. A gente sabe que controlar isso é muito difícil, de 15,5 a 21,1. Então, o que a gente faz é produzir, cultivar, plantar em ambientes mais próximos dessa temperatura. Eu falo, vou plantar cebola em Goianésia. Provavelmente eu consiga produzir alguma coisa. Mas se eu for competir no mercado com produtores lá de Santa Catarina, em termos de qualidade, a cebola deles vai ser melhor. Além disso, temperaturas em ambientes mais não propícios, ele vai causar problemas relacionados ao clima desfavorável, essa planta vai entrar em florescimento, né, não vai bulbificar. Irrigação, prevalece irrigação por aspersão, mas pode ser utilizado qualquer sistema. No final, a gente vai fazer a cura, né? A cura, depois da colheita, essa imagem é a primeira do processo de colheita, retira-se a parte aérea. Essa aqui é uma inflorescência da cebola, então ela é diferente da cenoura, que forma um guarda-chuva. A cebola, ela dá um pendão, né? Uma dessas cebolas, é bem parecido com a planta de cebolinha, né? Mas ela é mais dura, ela dá um pendão, e lá em cima ela vai gerar essa estrutura aqui, ó. Então, essa estrutura é a estrutura reprodutiva. Nesse caso, mesmo estando em estrutura reprodutiva, porque chegou ao fim da cultura, ela ainda está apta para o cultivo. Você vê que são poucas plantas na área toda que estão entrando em processo de florescimento. Se a gente fosse fazer isso aqui em Goiás, provavelmente todas elas floresceriam antes da planta chegar no processo de colheita. Depois a gente tem, depois que faz essa retirada da parte aérea das plantas, faz o revolvimento do solo, deixando elas expostas, e aí elas vão secar durante 7 a 10 dias. Depois desse prazo, vem fazendo a recolhida, né? Vem colhendo propriamente essas plantas e colocando nesses sacos de juta para comercialização.
Alguma dúvida até aqui sobre a cebola? Podem mandar no chat ou pode mandar habilitar o microfone. Ô, professor, boa noite. Eu tive uma dúvida aqui, é a respeito da cebola. Eu recebi uma pergunta a respeito da cebola. Se a mesma espécie que eu plantasse ela, eu poderia consumir a folha e a cabeça, né, o bulbo dela ali. Na hora veio em mim questão que não, que seriam espécies diferentes, mas tem alguma espécie que a gente poderia estar consumindo as duas coisas ou são distintas? Então, Pedro, essa é uma pergunta muito comum. São plantas da mesma família, né? A cebolinha e a cebola, elas são da mesma família, do mesmo gênero, né? Só não lembro agora o nome científico da cebolinha. Deixa eu pegar aqui. Acho que é alho nigro, acho que é alguma coisa assim. Cebolinha. Não, é o nome mais difícil. Tem a alho crispo, alho crispo não, alho. Vou mandar no chat aí, porque eu não vou saber falar esse nome, não. Essa planta, ela é a que a gente utiliza para o consumo das folhas. O nome científico está aí no chat. Esse é o que a gente consome para o consumo das folhas, né? Produz para consumir as folhas. Entretanto, a outra que é a alho cepa e a alho sativo, né? O alho e a cebola, elas têm características organolépticas, sabores, cheiro muito parecidas. Só que elas têm uma estrutura botânica, morfológica mais dura, mais tenra. Então ela não é tão saborosa quanto a cebolinha comum. Então de vez em quando a gente vê, produz a cebola de cabeça e come as folhas, mas ela não tem o mesmo sabor do que a cebolinha mesmo. Ela é um pouco mais concentrada as suas características organolépticas, né? Cheiro, odor, sabor. Então ela é bem mais concentrada, ela é mais forte. Então ela não tem tanto valor comercial as folhas. Além do mais, não é tão viável porque quando você corta essas folhas, ela vai gastar energia para brotar de novo. É diferente, por exemplo, quando eu tenho uma cebolinha em casa, ou um produtor de cebolinha, de cheiro verde. Ele corta a cebolinha, ela brota, não tem problema. Mas quando eu corto as folhas de uma planta de cebola, ela vai gastar energia para emitir outras folhas, e nisso o bulbo vai estar sendo prejudicado a sua formação, porque ele precisa que a fotossíntese faça nas folhas superiores, nas folhas acima do solo, para armazenar nesses bulbos. Então não é viável. Mas pode ser consumida, mas ela só não tem mercado ainda, principalmente por conta do, do sabor muito forte, muito mais concentrado do que da cebolinha. Irrigação por aspersão não contribui para problemas na cebola. Juliana, contribui. Só que quando a gente pensa em sistema de produção de culturas que não sei se vocês vão compreender, espero que sim. Quando a gente fala de tomate, por exemplo, é uma cultura que produz muito em áreas pequenas. Quem foi na aula no Marco Suel, a gente visitou uma estufa, ele tem lá, sei lá, 5 estufas, 10 estufas, e ele consegue produzir o ano inteiro nessas 10 estufas. Porque são plantas que uma planta de tomate eu colho toda semana e eu vou conseguir produzir durante um bom tempo, 4 meses colhendo, 3 meses colhendo. Isso eu consigo escolher o sistema de irrigação. Irrigação por aspersão, o espaçamento é maior, né, entre as plantas, 1 metro entre plantas de tomate. Eu posso colocar aspersão, eu posso colocar gotejo, eu posso colocar suco. Quando eu vou para plantas, normalmente tubérculos, e aí entra cenoura, beterraba, raízes tuberosas, entra o alho, a cebola, eu tenho plantio em áreas muito extensas. Eu não vou plantar mais uma estufa de cenoura, eu não vou plantar uma estufa de cebola, pensando nos grandes produtores. Então, nesse sentido, a irrigação por aspersão, ela é vantajosa e barata para o produtor dessas espécies. Então, quando eu tenho culturas que são muito espaçadas, espaçamento muito grande, e que eu planto em áreas pequenas, não fica caro eu fazer uma irrigação por gotejo.
Agora, se eu for pensar nisso, que seria o melhor, né? Eu gasto menos água, eu tenho menos mão de obra. Mas se eu fosse pensar nisso numa cultura de cebola daquele jeito, deixa eu voltar aqui. Imagina uma área dessa daqui, ó. Uma área dessa daqui, a gente colocando gotejamento para poder plantar. Então, eu ia gastar muitas linhas de gotejo, ou sulco, eu ia acabar com o solo fazendo sulco nessa área. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar que, embora tenha um dano, pode causar danos, principalmente de doenças, né? A gente vai ter as vantagens que seriam por conta do menor custo de produção. Eu estou travando aqui para falar, porque apareceu a mensagem que falta 10 minutos já para encerrar essa primeira parte. Então, por exemplo, a gente tem várias doenças. Eu tenho doenças de risoctônia, né, que atacam cebola. Eu vou ter fusário, eu vou ter ervínia. Todas essas doenças são favorecidas, alternária, todas elas são favorecidas por questões relacionadas à umidade, que é favorecida a umidade em sistemas de irrigação via aspersão. Então, eu sei que a gente sempre vê falar, né, que o ideal é a irrigação via gotejo, porque o gotejo a gente diminui a incidência de doenças de parte aérea, a gente diminui muitas coisas, mas nesse caso, o custo para a implementação de um sistema de gotejo numa cultura plantada em áreas de pivô, né, áreas do tamanho de um pivô, 40 hectares, 50 hectares, 60 hectares, não compensa para o produtor investir. Então, é melhor ele fazer aquilo que a gente chama, né, o controle fitossanitário das doenças e das pragas, fica mais barato do que ele investir tanto em sistema de irrigação. Eu vou abrir aqui, eu lembro que tinha perguntas, AD. Eu vou abrir aqui para a gente responder as perguntas, porque como o tempo está esgotando para acabar, acho melhor eu responder e a gente gera um novo link e finaliza no outro link. Enquanto isso, se alguém tiver mais alguma pergunta, enquanto eu acho a página aqui. Pessoal, acho que não sei o que está acontecendo, não está querendo abrir a página do fórum. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, e enquanto ela salva para eu deixar disponível para quem não pôde vir, para vocês que quiserem assistir novamente, eu abro o fórum, já anoto as perguntas aqui e a gente responde logo no início do próximo vídeo, tá? Até daqui a pouquinho. Se tiver dúvida também, a gente finaliza por lá.